E aí pessoal, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu resolvi parar um pouco os conceitos de perspectiva para a gente começar a ver como isso se aplica melhor na prática. Como colocar os conhecimentos que a gente está vendo até agora, rotação de caixa, os pontos de fuga, os cilindros, as elipses, a construção de volumes, de uma maneira que fique fácil e divertido conseguir aplicar isso num desenho que a gente está ali criando de imaginação ou fazendo um estudo para a gente evoluir o nosso traço e nossa habilidade de criar alguma coisa nova. Eu trouxe uns exemplos aqui para mostrar isso e depois eu vou estar mostrando o processo como eu faço eles. Bem parecido um pouco com os primeiros vídeos onde eu falo dos aquecimentos e de ter o traço fluido, mas agora já tendo em mente que a gente tem esses conhecimentos de perspectiva para aplicar eles de uma maneira dinâmica, né? Uma maneira orgânica. Então vocês podem ver nesse desenho que eu estou apresentando aqui. Eu fiz só com caneta nanquim e papel, caneta nanquim 03. Eu não estou puxando muito os pontos de fuga, tipo, eu não estou colocando os fundamentos que a gente viu nas aulas de antes, né? Nas aulas de perspectiva. Por exemplo, linha do horizonte não está aparecendo, o ponto de fuga puxando, as linhas convergindo para o ponto de fuga puxando perfeitamente não estão aparecendo, né? Mas eu estava tentando imaginar isso, eu estava exercitando isso, mesmo sem puxar essas coisas, sabe? E fazendo um sketch de uma maneira rápida, assim, testando achuras, testando peso de linha, testando como representar esses volumes. Certamente, se a gente fosse puxar os pontos de fuga aqui para analisar e ver aonde esses pontos aqui se tocam e lá, ó, não está perfeito, sabe? Tipo, provavelmente eu fiz uma descida aqui, ou eu errei mesmo, sabe? Essa curvatura, assim. Mas o objetivo desse exercício é tu errar de uma maneira rápida, assim. Tipo, ver em que limites tu consegue puxar a perspectiva sem ter que calcular muito, né? Nos vídeos de perspectiva eu falo muito isso de, tipo, não deixa a perspectiva te paralisar. Não começa um desenho pensando já em tudo isso da perspectiva de, tipo, vai ter um ponto de fuga aqui, vai ter um ponto de fuga aqui, eu vou puxar uma caixa aqui, vou construir, vou duplicar a caixa, vai virar uma casa. Começa pelo sketch, começa pelo que tu quer fazer. E aí depois, se tem algo errado, se tem algo chamando a atenção, tu volta, põe os pontos de fuga e conserta, né? Tu deixa aquilo correto. Esse aqui mostra um pouco mais das elipses, então aqui nos tronquinhos eu tô pensando naquilo um pouco do... Eu não tô riscando o minor axis, mas eu tô pensando no minor axis da aula passada para fazer essas elipses na direção correta, né? E claro, eu tenho um espaço grande para errar aqui porque eu não tô fazendo roda de carro, né? Eu tô fazendo uma casa de madeira que ela pode ter uma madeira mais comprida, uma madeira mais tortinha, uma madeira mais estranha, diferente, e eu errar uma elipse aqui não vai ser algo tão chamativo quanto eu errar uma esfera, uma elipse mecânica, um cilindro mecânico, onde tudo tem que estar repetido do mesmo lado, né? Isso volta para o primeiro vídeo, que eu falo da dificuldade das coisas. Então, começar estudando esse tipo de assunto, que tu tem mais espaço para errar a perspectiva, vai te dar mais motivação e é algo mais confortável para ti praticar e testar coisas novas. Imagina se eu estivesse fazendo esse desenho com algo mega impossível, assim, uma fábrica futurista com um monte de cilindros que estão perfeitamente indo em perspectiva e curvas estranhas, né? Curvas futuristas, carros futuristas que tem curvinhas perfeitas, as elipses tudo perfeitas. Provavelmente eu ia demorar um tempão fazendo esse desenho, ia ser bem difícil, né? E eu não ia praticar tanto essas coisas que eu estava querendo praticar aqui também, né? Peso de linha, achuras e também o hábito de criar uma composição. Então, não que seja ruim fazer as coisas mais difíceis e futuristas, mas é bom tu já ter um conforto de fazer essas elipses, sabe? Se eu não consigo nem fazer as elipses de madeira, esses tronquinhos de madeira em perspectiva, certamente eu não vou conseguir fazer as coisas mais difíceis depois, né? As coisas futuristas e tal. Aqui mostrando um pouco em como isso seria orgânico, como a gente pode aplicar os estudos que eu mostrei naquele vídeo de aquecimentos também, pelo bracinho aqui do porquinho. A gente vê o cilindro saindo disso, né, e vindo para frente, criando essa sensação de perspectiva. Então são várias... eu estou riscando na própria página. Então são como se a gente tivesse um cilindro vindo assim, e as achuras ali fossem elásticos que eu botei assim, né, em volta do cilindro, só que eu só estou botando eles na sombra, então
eu tô tirando aqui nas partes de luz e tendo aquelas achurinhas ali, ó, que estão seguindo a forma do músculo do porco e do braço dele em perspectiva, né? Tudo para realçar o volume. E se vocês têm treinado as caixas e também desenhar as raízes em perspectiva, árvores em perspectiva, que são as coisas mais fáceis da tabela, vocês vão ter a habilidade para começar a conseguir fazer essas dobrinhas, assim, esses músculos, né? Essas coisas de volume, o corpo dele é um cilindrão aqui, né? Se tivesse um raio-x, a gente veria o copo do cilindro sendo desenhado assim. E aqui também, né? O focinho, a cabeça dele é uma esfera, o focinho é um cilindro. Então a gente cria essa tridimensionalidade com essa sobreposição de volumes. Se vocês se sentirem confortáveis já nos estudos de árvores, nos estudos de casinhas que a gente viu antes, vocês já podem começar a fazer esses estudos com animais mais orgânicos, né? Que tem músculos e tal. E até tentar partes do corpo humano, assim. O ideal para fazer essas partes mais complexas da tabela é entender um pouco mais sobre a anatomia, sobre a estrutura e como usar essas caixas para tornar algo complexo mais simples, né? Algo com várias conexões que são importantes de saber, mas para tornar aquilo mais fácil de administrar e mais fácil de rotacionar no espaço. Tem um artista que é o Kim Jung-gi, que ele é provavelmente quase todo mundo que desenha conhece. Vou botar uma imagem dele aqui no vídeo. E ele desenha quadros gigantes, assim, totalmente de imaginação. Ele é um dos meus artistas favoritos, é um dos artistas que mais me inspiram a estudar a estrutura e animais e ter essa habilidade de fazer um sketch de imaginação que seja algo legal. E nas aulas dele, ele está sempre quebrando as coisas com caixas. E ele diz que, por exemplo, ele aprendeu a rotacionar um cubo. Ele conseguia desenhar as coisas tridimensionalmente. E aí ele ia sempre construindo coisas em cima dos conhecimentos que ele já tinha, sabe? Por exemplo, antes de saber desenhar todos os animais de imaginação, os animais que ele sabe desenhar de imaginação agora, ele pegou um animal só e estudou muito aquele animal. Então, por exemplo, acho que ele disse que ele começou a estudar com um gato. Então ele pegou um gato e começou a ver tudo da anatomia do gato, né? O crânio, como é, o pescoço, a escápula, a pelvis, o fêmur, a tíbia, as patinhas. E aí ele estudou bastante daquilo, a musculatura, como o gato se move, as poses, as diferentes perspectivas, a construção. E depois, para aprender os outros animais, foi muito mais fácil, porque depois que tu sabe meio que o geral, o esqueleto geral daquilo, tu conseguir comparar com um corpo humano, tu conseguir comparar com um cavalo, por exemplo, com um cachorro, fica bem mais fácil do que o começar do zero, sabe? O primeiro animal que tu vai aprender vai ser sempre mais difícil, porque tu não tem muita comparação, assim, das coisas. Tu tem que entender como o esqueleto funciona primeiro de tudo, como as articulações funcionam, como os músculos funcionam. E depois fica mais fácil de tu construir em cima desse conhecimento, né? A perspectiva é um pouco assim também, e a perspectiva tá te ajudando a entender a anatomia, né? O motivo de médicos não conseguirem desenhar o corpo humano é porque eles não entendem a perspectiva e eles não entendem como os músculos estão tridimensionalmente, sabe? Eles não entendem a estrutura muscular no sentido de desenho, assim, de perspectiva. Entender bem esses conceitos, se desenho é algo que tu valoriza e tu quer evoluir bastante, se tu quer trabalhar com isso, vale a pena entender muito esses conceitos de perspectiva, com os vídeos que eu coloquei antes, com os livros que eu recomendo, com outros professores também. Vale a pena ver esses artistas que eu recomendei, o Proco, o Martian Vandroff, o Kim Jung-gi. E vale a pena fazer esses estudos assim. Eu vou apresentar mais estudos assim no canal quando a gente começar a ter vídeos de anatomia animal, vídeos de anatomia humana. Essa base de perspectiva vai ser essencial para essas construções que eu vou estar fazendo. E aqui mais um exemplo do crânio, né, que seria quando vocês já estiverem bem confiantes nas cabanas, nas árvores, em pedras, paisagens, desenhando com a linha de vocês. Vocês podem evoluir para esqueletos animais, porque eles não têm pele, eles não têm tanto pelo ocultando, né? Fica mais fácil de tu ver esses planos e tu treinar essa habilidade de quebrar as coisas, de criar perspectiva, né? Então, quem está acompanhando já os vídeos de perspectiva deve estar cansado de ver esses desenhos, de ver eu falando dessas coisas. Mas vejam aqui que eu não saí puxando ponto de fuga, né? Eu meio que já tenho como algo natural desenhar esse cubinho, desenhar essas estruturas.
e de uma maneira rápida e fluida só para eu fazer esse estudo, sabe? Para eu entender esses volumes. Então eu não tô sempre puxando os pontos de fuga, eu tô construindo com uma habilidade que praticar bastante a perspectiva vai te dar ao longo do tempo, assim. E para quem quiser acompanhar mais desses meus estudos de estrutura, de animais, de perspectiva de esqueleto, é só me seguir no Instagram, @AntonioRisati, e eu tô sempre botando esse tipo de estudos que eu tô fazendo na semana, ou no dia, ou do que vai aparecer nos próximos vídeos aqui do canal. Agora eu vou botar a timelapse para vocês verem o processo desses estudos, reforçando a importância de ter uma rotina, assim, de fazer pelo menos alguma vez por dia ou algumas vezes na semana, para fixar esses conceitos, né, de estrutura. Desenho, como qualquer outra coisa de aprendizado, requer muita repetição para te não esquecer esses conceitos, para te não esquecer como isso está funcionando, como as linhas viajam no espaço, e para virar algo automático de se fazer. Quando tu estiver criando algo de imaginação, quando tu estiver criando algo para algum trabalho, uma capa de livro, alguma carta de jogo, tu não quer estar pensando totalmente nisso, sabe? Será que a linha aqui é mais grossa? Será que a linha aqui é mais fina? Será que a linha aqui vai para cá? Tu quer estar pensando em outras coisas, por exemplo, a composição da cena, a história da cena, como que aquele personagem vai se comportar. Então isso já tem que estar meio que no fundo, assim, tipo, meio que separado, sabe? Como um malabarista faz joga as bolinhas pro alto de uma maneira automática, tu tem que estar colocando certos fundamentos no automático, assim. E claro, se algo dá errado, tu para o que tu tá fazendo, tu volta para aquele fundamento e puxa os pontos de fuga, vê tudo certinho se tá ok, e prossegue com o teu trabalho. Nessa timelapse vocês podem ver como eu começo esses estudos, esses desenhos, para colocar tanto a fluidez do meu traço em prática, a minha biblioteca visual em evolução, observando coisas diferentes, como eu também estou colocando o conhecimento de perspectiva dos cilindros em prática. Então, eu começo o desenho com as formas, com linhas bem fracas, que são as linhas de gesto, linhas gestuais, e em cima disso vocês podem ver linhas que estão seguindo a forma, vários cilindros ali como se eles fossem cilindros quebrados, fazendo o efeito da profundidade da raiz. A raiz por exemplo, a raiz saindo da árvore e indo em direção ao espectador, né? Como se também poderia ser usado numa ilustração, o braço do personagem saindo dele e indo em direção ao espectador ou indo em direção ao inimigo. Com esses fundamentos das perspectivas, com esses fundamentos das elipses, tu consegue controlar essa profundidade, né? O quão um copo está inclinado para que lado. Tu consegue fazer as achuras em cima desses volumes para criar ainda mais volume. Tu consegue transmitir isso ao espectador como se tu estivesse esculpindo aquela forma, sabe? Tem um artista que dava aula para Disney e deu aula até para artistas brasileiros, que nem o Carlos Luzzi, que é o Glenn Vilpo. E ele, nos vídeos dele, tem vários vídeos no YouTube, no site dele, e ele desenha a figura humana dessa mesma maneira. Ele começa com uma linha bem solta, que é o gestual, e eu também falei disso no vídeo de aquecimento. E depois desse gestual, tu vai construir e fazer as achuras esculpindo esse volume. As achuras tu imaginaria como se fosse uma formiguinha caminhando na forma, sabe? Como todo o caminho que essa formiguinha vai ter que fazer naquele volume tridimensionalmente, assim. Então, se tu fosse caminhar pelo tronquinho, tu ia fazer aquela trajetória, sabe? Se tu vai caminhar numa caixa, tu vai fazer uma trajetória diferente. Então eu tô começando uma nova árvore ali, eu gosto de fazer estudos menores assim, porque eles são mais rápidos, eles tomam menos tempo, e eu consigo botar mais prática, assim, né? Coisas que eu já falei no vídeo de aquecimento. Eu simplifico as folhagens com esferinhas, coisas que eu não quero perder muito tempo, e eu escolho um ponto focal para ser onde eu vou gastar mais parte do meu tempo, assim. O ponto focal pode mudar, dependendo se eu estudei uma região e eu quero estudar outra, eu coloco mais contraste, mais detalhes naquela região que eu tô querendo estudar, ou eu vou para outro desenho, ou eu recomeço se eu fiz algum erro muito grave, né? Eu tô fazendo direto com a caneta porque isso só me faz andar pra frente, assim. Eu não paro pra apagar se eu cometi um erro, sabe? Eu tenho que pensar um pouco antes de riscar,
E se eu cometer um erro, eu tenho que achar um jeito de disfarçar aquele erro, assim, seja com achura, seja com um peso de linha mais forte. Isso me dá uma boa disciplina para conseguir não ficar, por exemplo, 6 horas num desenho riscando, apagando, riscando, apagando, e aí por acidente eu acerto a perspectiva e eu não sei replicar aquilo, sabe? Desenhar direto com a caneta assim tá literalmente me confrontando, assim, ou eu sei botar aquilo em perspectiva ou eu não sei. Se eu não sei, vai ficar estranho, vai ficar ruim, e é melhor eu ajeitar pro próximo desenho, né? Esse é bem mais difícil que as árvores, é uma cabaninha, e ela tem uma perspectiva mais visível, assim, né, de ângulos mais duros. A perspectiva antes era mais curva, cilindros. Eu tinha um pouco mais de espaço para errar e não ia ficar estranho. Vocês podem ver no chãozinho dela, eu não fiz linha do horizonte, eu não estou puxando isso, mas eu estou fazendo todas essas linhas que estão indo em profundidade pensando em relação à linha do horizonte, como que elas vão estar convergindo, sabe? Para pelo menos fazer o mínimo de sentido. Como eu mostrei nos desenhos iniciais, provavelmente se a gente fosse puxar o ponto de fuga aí, não ia estar tudo 100% correto. Mas se vocês acertarem no mínimo uns 80%, que provavelmente é como o Kim Jung-gi faz, provavelmente é como muitos ilustradores fazem, no sentido de que não tem que estar tudo perfeito, sabe? Se tu vai encaixar figuras numa composição, pode ter alguma coisa de escala errada, pode ter alguma coisa de perspectiva errada, mas que na composição vai ficar legal e vai ficar bonito para te criar uma imagem que passe alguma história, que passe um sentimento, sabe? Não ser só um desenho técnico de perspectiva. E eu acho que esses desenhos mais soltos e mais rápidos, assim, ajudam a perder um pouco o medo de perspectiva, sabe? Porque tu tá aplicando o conhecimento da perspectiva, tu tá aplicando o conhecimento das caixas, das convergências, em algo real e que tá te ajudando a criar, né? Não é só algo chato em que tu tem uma regra que tu tem que seguir sempre. Querendo ou não, eu também tô quebrando um pouco as regras, talvez até sem saber, assim, quando eu cometo um erro. E pode não ser uma regra que prejudique totalmente o desenho, sabe? Não fica totalmente ruim assim. E eu aprendo a lidar com aquilo. Vou melhorar nas próximas vezes ou manter no meu trabalho como algo que eu posso experimentar e construir coisas diferentes. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito proveitoso para vocês e tenha tirado algumas dúvidas. Qualquer coisa é só perguntar nos comentários ou me mandar mensagem. E também, se vocês conhecem alguém que esse vídeo pode ajudar, peço para que compartilhem. Se inscrevam no canal também para receber os próximos vídeos. Abraço!